Para a Virgem, hoje é um dia que revela uma verdade mais profunda. Não aquela que está na superfície, mas aquela que você vem escondendo há muito tempo, até de si mesmo. Este é um dia crucial não porque algo dramático deva acontecer externamente, mas porque internamente se torna impossível continuar vivendo da maneira antiga. Você é alguém que sabe se manter firme, ser razoável, sereno e paciente. Você está acostumado a analisar, encontrar explicações, justificar a si mesmo e aos outros. Isso muitas vezes o ajudou a sobreviver em situações difíceis, mas hoje, é como se essa análise interminável se desligasse, deixando você sozinho com a sensação de que as coisas não podem continuar assim. Hoje, um tipo específico de cansaço é sentido com muita intensidade. Não fadiga física, mas uma exaustão interna. Um cansaço de controle constante, de tentar fazer tudo corretamente, de se esforçar para manter a ordem em lugares onde ela sempre se manteve unida apenas pelo seu esforço. Você pode passar muito tempo sem perceber como esse fardo se torna parte da sua vida. Mas hoje ele se torna visível demais para continuar sendo ignorado. A importância crucial deste dia para você reside no desaparecimento de uma ilusão. A ilusão de que tudo ainda pode ser consertado com um pouco mais de esforço. Chega à compreensão de que algumas coisas não exigem mais ajustes, elas exigem conclusão. Essa constatação pode ser dolorosa porque você está acostumado a não desistir e a não abandonar o que começou. Hoje, você pode sentir um conflito interno. Uma parte de você quer preservar a estabilidade, a ordem familiar e o senso de responsabilidade. Outra parte clama pela necessidade de mudança. Esse conflito não é acidental. Ele indica que você atingiu um limite onde a paciência excessiva se transforma em autodestruição. Hoje costuma trazer clareza sobre as áreas em que você tem vivido por obrigação, e não pela vida em si, onde você concordou porque parecia necessário, onde você assumiu mais do que realmente podia suportar. Essa clareza não destrói, ela liberta, mesmo que pareça pesada no início. Você pode perceber que suas justificativas habituais não funcionam mais. A lógica já não te acalma, as explicações já não aliviam a tensão. Este é um sinal importante, porque quando a mente para de lidar com a situação, a verdade dos seus sentimentos ganha destaque. E são esses sentimentos que exigem sua atenção agora. Para você, este não é um momento fácil. Você não gosta de caos e incerteza. Mas hoje mostra que o caos está dentro de você há muito tempo. Você apenas o mascarava cuidadosamente. E agora chegou a hora de trazer ordem não ao seu mundo externo, mas ao seu espaço interior. Este dia não exige decisões imediatas de você. Exige honestidade. Honestidade em reconhecer que algo em sua vida não está mais funcionando, que você está cansado de ser forte e correto, que você quer não apenas sobreviver, mas viver de verdade. A primeira parte desta jornada é sobre consciência, sobre o momento em que você para de tentar consertar uma estrutura quebrada e começa a se perguntar se ainda precisa dela. É precisamente aqui que começa uma virada crucial para você, não através da destruição, mas através da verdade. Conforme o dia de hoje se desenrola, medos que você está acostumado a manter sob estrito controle interno podem vir à tona. Não são medos de pânico ou explosões repentinas de ansiedade. São dúvidas silenciosas e racionalizadas que foram escondidas por anos por trás de pensamentos como: você precisa, você está fazendo certo de qualquer maneira. Só mais um pouco e ficará mais fácil. Hoje, eles vêm à tona. Seu principal medo é a perda de controle. Controle sobre as situações, sobre si mesmo, sobre o futuro. Você sempre acreditou que, se calcular tudo, antecipar cada detalhe e refinar as coisas à perfeição, poderá evitar dor, erros e decepções. Mas hoje você percebe que o controle não o protege mais. Ele começa a restringir, limitar e privá-lo de ar. Você pode sentir ansiedade sem uma causa aparente. Uma sensação de que seus apoios familiares não são mais confiáveis, de que as regras pelas quais você se guiava não funcionam mais como antes. Isso é assustador porque você não gosta de incertezas. No entanto, é justamente essa incerteza que agora aponta para um ponto de crescimento. Hoje, o medo de cometer um erro também pode se intensificar. O medo de tomar a decisão errada, de destruir algo que ainda poderia ser salvo. Você tem a tendência de ficar ajustando, consertando e aprimorando, apenas para evitar reconhecer um fim. Mas hoje,
Suavemente, porém insistentemente, diz: nem tudo precisa ser consertado. Algumas coisas exigem que você deixe ir. Outro medo importante é o medo de não ser bom o suficiente, não ser paciente o suficiente, não ser correto o suficiente, não ser útil o suficiente. Esse medo muitas vezes o impulsionou a assumir mais do que você podia lidar. E isso se torna perceptível agora porque a energia para sustentar essa situação está se esgotando. Você pode sentir uma resistência interna a qualquer mudança. O desejo de retornar ao familiar, mesmo que isso tenha sido desgastante por muito tempo, é completamente normal. A psique sempre gravita em direção ao que conhece. Mas hoje, o familiar deixa de parecer seguro. Começa a parecer uma gaiola. É importante entender que os medos que surgem hoje não significam que você está fazendo algo errado. Significam que seus mecanismos antigos não funcionam mais. E isso não é uma crise, mas uma transição. Uma transição de uma vida vivida por obrigação para uma vida vivida com significado. Para você, é especialmente difícil se permitir não saber, não ter um plano claro, não entender exatamente como tudo vai se desenrolar. No entanto, é justamente aqui que se esconde o ponto de virada crucial. Enquanto você se apega ao controle, você também se apega à dor antiga. Quando você se permite não saber, abre-se espaço para algo novo. Hoje, você não precisa tomar decisões imediatas. Precisa se permitir ser honesto consigo mesmo. Honesto ao reconhecer seu cansaço, ao reconhecer que não quer mais viver em um modo de constante autocontrole e autocorreção. Esta parte da jornada é sobre encarar seus medos, sem fugir deles e sem tentar resolvê-los. Se você permitir que eles estejam presentes sem deixar que assumam o controle, eles gradualmente perdem o poder. E é aí que se abre a possibilidade de avançar para o próximo estágio, a libertação. Hoje, você é guiado para o passo mais difícil de todos, o desapego. Não um desapego superficial ou formal, mas um desapego genuíno, interior, que mudará o rumo da sua vida daqui para frente. Porque se apegar à velha ordem hoje se torna perigoso, não externamente, mas para você mesmo. Você sabe como manter um sistema funcionando. Você está acostumado a manter a ordem mesmo em lugares onde ela sempre foi sustentada apenas pela sua resistência. Por anos, você pode ter corrigido, aprimorado e adaptado, na esperança de que um pouco mais de esforço finalmente resolvesse tudo. Mas hoje você percebe que algumas estruturas não precisam mais de ajustes. Elas cumpriram seu propósito. O que você precisa deixar para trás hoje não são apenas pessoas ou circunstâncias, mas uma imagem de si mesmo. A imagem de quem sempre dá conta de tudo, sempre sabe o que é melhor, sempre assume a responsabilidade. Essa imagem tem sido seu apoio por muito tempo, mas agora se torna um fardo pesado porque por trás dela se esconde um cansaço que você não se permitiu reconhecer. Você pode sentir resistência à ideia de que, se soltar, tudo desmoronará, que sem o seu controle as coisas piorarão. Esse é um medo típico seu, mas é justamente esse medo que o mantém em constante tensão. Hoje, o dia lhe mostra, de forma suave, porém firme, que aquilo que se mantém unido apenas pelo seu controle não é verdadeiramente estável. Muitas vezes, em um dia como este, chega a compreensão de que você viveu tempo demais em nome da ordem, esquecendo-se de si mesmo. Em nome de uma estabilidade que já não traz paz. Em nome de uma responsabilidade que se tornou um hábito em vez de uma escolha consciente. Essa constatação pode ser dolorosa porque destrói a ideia do eu devo. Para você, soltar não é recusar a responsabilidade, é recusar a autodestruição disfarçada de correção. É o momento em que você se permite parar de consertar o que não lhe cabe consertar, parar de salvar o que não quer ser salvo, parar de manter um equilíbrio onde há muito tempo você não tem sustentação. Hoje, apegar-se ao velho torna-se especialmente perigoso porque você já consegue enxergar a verdade. E enxergar essa verdade e ainda assim continuar agindo da maneira antiga é ir conscientemente contra si mesmo. Isso cria um conflito interno que, com o tempo, se transforma em apatia, ansiedade ou esgotamento total. Você pode sentir medo do vazio, medo do que acontecerá se você se desapegar quando ainda não sabe como preencher o espaço que se abre. Para você, este é um dos momentos mais difíceis, mas é exatamente aqui que uma nova etapa começa. Não através do controle, mas através da confiança.
É importante entender que a libertação que este dia pede não requer medidas externas drásticas. Ela começa dentro de você. No momento em que você para de justificar o que não faz mais sentido, quando reconhece que certos esforços foram importantes, mas que o tempo deles já passou. Hoje parece sussurrar para você: uma ordem construída à custa de si mesmo é uma desordem. E se você continuar se apegando a ela, não estará evitando o caos. Estará perdendo a chance de viver de forma diferente. Depois de se permitir libertar-se da velha ordem, uma mudança começa dentro de você. No início, pode ser difícil chamar isso de alívio. Parece mais um silêncio, no qual você de repente se torna capaz de ouvir a si mesmo. Não seus pensamentos, não suas exigências, não uma lista de tarefas, mas seu verdadeiro estado interior. E esse próprio silêncio se torna o sinal de que a transformação começou. Hoje te transforma não pela emoção, mas pela clareza. De repente, você entende que não é mais obrigado a ser perfeito, correto e impecável, que não precisa manter tudo sob controle para merecer a paz. Essa compreensão não surge de repente. Ela se revela gradualmente, mas de forma muito constante. Seu estado interior começa a se equilibrar. A tensão constante que você antes considerava normal começa a diminuir. Você pode notar seu corpo relaxando de forma diferente, seu sono ficando mais profundo, sua respiração mais livre. Isso não é coincidência. Quando o controle se afrouxa, o corpo para de viver em estado de alerta. Um sinal muito importante dessa fase é o silenciamento da sua voz crítica interna. A voz que constantemente avaliava, corrigia e apontava erros começa a se tornar mais suave. Não porque você deixou de ter padrões, mas porque parou de ser cruel consigo mesmo. Para você, essa é uma grande mudança. Você começa a se relacionar com a imperfeição, a sua e a dos outros, de forma diferente. O que antes o irritava ou parecia precisar de correção imediata agora é percebido com mais calma, não como um problema, mas como parte da realidade. E isso é incrivelmente libertador. Libera uma enorme quantidade de energia. Hoje se torna um ponto de virada irreversível justamente porque você não pode mais retornar a uma vida de tensão. Mesmo que tente, seu corpo e sua mente resistirão. Você já sabe que outro caminho é possível, e esse conhecimento permanece com você. Seu estado interior, após este dia, torna-se mais estável, mas não rígido. Você deixa de se agarrar à ordem como seu único suporte. O verdadeiro suporte começa a se formar dentro de você, em sua capacidade de perceber seus próprios limites, suas próprias necessidades, seu próprio estado. Você pode sentir uma sensação de vulnerabilidade sem o controle familiar. É como se estivesse em um espaço aberto. Mas essa vulnerabilidade não é perigosa. Ela é viva. Ela permite que você entre em contato com seu verdadeiro eu, não com a imagem que você cultivou por anos. A próxima etapa do caminho é a aceitação. Aceitar que você não é obrigado a carregar tudo nas costas, que você tem o direito de errar, de fazer pausas, de ter incertezas. E essa aceitação se torna a base para o próximo estágio, onde a vida começa a se alinhar não por meio de puro esforço, mas por meio de uma sensação de harmonia interior. Se você prestar atenção a esse estado, sentirá que algo dentro de você já mudou. E mesmo que suas circunstâncias externas ainda não tenham se reorganizado, o caminho de volta está fechado porque você não quer mais viver às suas próprias custas. Depois que essa transformação interior acontece, a vida começa a responder por meio de eventos reais. Não imediatamente ou dramaticamente, e não necessariamente de forma estrondosa. É mais como se o mundo se ajustasse ao seu novo estado, removendo o que é supérfluo e deixando apenas o que realmente tem significado. Você poderá notar que as circunstâncias começam a se organizar de forma mais simples. Não perfeitamente, mas honestamente. Onde antes tudo exigia controle, esforço e ajustes constantes, de repente surge movimento. Os problemas se resolvem mais rapidamente, as pessoas se comportam de maneira mais previsível e alguns problemas parecem perder a intensidade por si só. É muito revelador como suas interações com os outros mudam. Aqueles acostumados a transferir responsabilidades para você começam a encontrar um vazio. Você não consegue mais resolver os problemas que eles deixam cair, não consegue mais consertar ou salvar, e o mundo é forçado a se reajustar. Isso não é um conflito, mas um realinhamento natural de papéis.
Hoje inicia um processo para você, no qual o destino começa a responder sem precisar ser forçado. Você pode receber confirmação em seu trabalho, seus projetos ou suas finanças. Às vezes, é simplesmente a sensação de que você finalmente está sendo ouvido, de que decisões antes ignoradas agora são aceitas, de que seus esforços finalmente rendem resultados sem autotortura. Mudanças também ocorrem nos relacionamentos. Algumas conexões podem enfraquecer ou terminar sem drama. Não porque você se tornou frio, mas porque não está mais disposto a sustentar um relacionamento apenas pelo seu senso de responsabilidade. Aqueles que permanecem são os com quem um contato mais igualitário e genuíno é possível. Você pode notar que as sincronicidades se tornam mais precisas. Informações chegam no momento certo. Uma oferta surge na hora certa. Isso não é um milagre ou mera coincidência. É a resposta da vida ao fato de você não estar mais resistindo a si mesmo. É muito importante prestar atenção em como você reage às dificuldades externas agora. Elas não desaparecem completamente, mas você não as percebe mais como uma falha pessoal. Você as encara com mais calma e racionalidade, sem autorrecriminação. Este é um sinal de que sua ordem interior se estabilizou. A partir de hoje, o destino começa a guiá-lo não por meio de exigências, mas por meio de pistas. E se você estiver atento a esses sinais, seu caminho se tornará mais claro. Você entenderá onde vale a pena continuar e onde é melhor parar, sem culpa. Esta parte da jornada é sobre confirmação, sobre a sensação de que você não está mais arrastando a vida atrás de si, mas que ela está começando a caminhar ao seu lado. E isso confirma que sua mudança não foi uma ilusão, mas uma decisão interna real que já se reflete no mundo exterior. Após hoje, inicia-se um período em que é especialmente importante que você não recaia em seu antigo modo de vida. Não porque fosse ruim, mas porque não combina mais com quem você realmente é agora. Velhos hábitos se manifestarão de tempos em tempos. O desejo automático de controlar tudo, consertar tudo e prever tudo pode surgir. E é aqui que a atenção plena se faz necessária. A primeira coisa a que você deve se apegar é o seu direito à pausa. Você está acostumado a preencher qualquer espaço livre com tarefas, deveres e responsabilidades. Mas agora, uma pausa não é um vazio, é parte do processo. É nesse silêncio que você se ouve. Se você começar a preencher o silêncio com atividades novamente, você abafa aquela voz interior que só agora começou a falar com clareza. É muito importante não assumir as responsabilidades de outras pessoas, mesmo que lhe peçam, mesmo que você sempre tenha concordado antes. Depois de hoje, qualquer sim dito contra a sua vontade parecerá especialmente pesado. Isso não é egoísmo, é honestidade, e essa é a sua principal guia agora. Em segundo lugar, preste atenção aos seus próprios limites. Você não precisa explicá-los em detalhes nem se desculpar por eles. Quando você sentir que algo não é para você, isso já é motivo suficiente. Quanto mais você confiar nesse sentimento, mais estável se tornará o seu novo equilíbrio interior. Neste período, é importante permitir-se ser imperfeito, fazer as coisas de forma imperfeita, cometer erros, mudar de ideia. Isso pode ser algo novo para você, mas aqui reside um grande recurso. Quando você para de exigir perfeição absoluta de si mesmo, a vida se torna mais leve e suas decisões parecem mais vivas. Além disso, preste atenção às suas escolhas de círculo social. Depois de hoje, ficará especialmente claro quem te valoriza e quem simplesmente se acostumou a depender da sua confiabilidade. Se a proximidade de alguém lhe trouxer de volta aquela sensação de aperto interior, é um sinal. Você não precisa necessariamente ir embora imediatamente. Basta parar de investir da maneira como fazia antes. Hoje, você aprenderá um novo tipo de força, a força sem autossacrifício. Você continua inteligente, atencioso e responsável, mas agora sua força não está direcionada a consertar o mundo constantemente. Está direcionada a preservar a si mesmo. É muito importante não tirar conclusões precipitadas sobre o futuro, nem tentar compreender e categorizar tudo imediatamente. Esta nova etapa está apenas se formando e, se você permitir que ela se desenrole no seu próprio ritmo, ela se organizará de forma muito mais harmoniosa do que qualquer plano pré-estabelecido. Esta parte do caminho trata da gentileza consigo mesmo, com o seu estado, com as mudanças que já ocorreram. Se você mantiver essa gentileza,
Não retornará ao antigo modo de vida, porque sente claramente a diferença entre eu devo e eu quero. Para você, hoje se torna não um final estrondoso, mas um ponto de conclusão sereno, após o qual é impossível viver da maneira antiga. Este não é um dia de ações drásticas ou dramas externos. É um dia de acordo interior consigo mesmo, um acordo que não pode ser desfeito. Mesmo que tudo pareça calmo por fora, uma mudança irreversível já aconteceu dentro de você. De repente, você compreende claramente quantos anos viveu em um estado de constante prontidão. Prontidão para consertar, apoiar, amparar, suportar, explicar. E é nesse momento que surge uma percepção. Sua vida foi repleta de deveres, mas houve muito pouco de asterisco você asterisco nela. Essa compreensão não acusa, ela liberta. Muitas vezes você viveu como se o amor, o respeito e o direito à paz precisassem ser conquistados por meio de esforço, correção e utilidade. Hoje, essa crença se desfaz suavemente. Você começa a sentir que o valor não precisa ser provado. Ou ele existe, ou não. E o seu existe. Este dia encerra um ciclo de autossacrifício disfarçado de responsabilidade. Você não quer mais ser conveniente, não quer mais ser aquele em quem tudo se apoia, mas que passa despercebido. Isso não te torna uma pessoa dura, te torna honesto. Você pode notar o ruído interno desaparecendo, aquele fluxo constante de pensamentos analisando o passado e se preocupando com o futuro. Dentro de você, surge uma clareza. Não respostas para todas as perguntas, mas uma sensação de estar na direção certa. E isso acaba sendo o suficiente. O ponto crucial de hoje para você é que você não está mais disposto a ir contra si mesmo em nome da ordem. Você está escolhendo um caminho vivo, flexível, humano. Um caminho onde há espaço para erros, pausas, sentimentos e descanso. E esse caminho se mostra o mais estável de todos. Você começa a olhar para a sua vida de forma diferente, não como uma lista de tarefas, mas como um espaço no qual você realmente deseja estar. Isso muda tudo. Sua abordagem ao trabalho, seus planos, seus relacionamentos e seu relacionamento consigo mesmo. O mundo não desmorona. Ele se reorganiza. É muito importante escutar a si mesmo neste momento, não recorrer a velhos padrões por medo, não minimizar o que já aconteceu, porque essa virada interior é rara e preciosa. E se você a honrar, a vida começará a responder com carinho. Hoje lhe deixa um presente profundo. O direito de ser você mesmo sem constante automonitoramento. O direito de viver não perfeitamente, mas autenticamente. E esse direito se torna a base para uma nova etapa onde não há mais necessidade de provar que você merece paz.